Olá, boa noite. Estamos iniciando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, a nossa live. Estamos estudando o capítulo 6 do livro 2º, Vida Espiritual, e hoje vamos começar o tópico Relações de Simpatia e de Antipatia entre os Espíritos. Nós já estudamos o tópico anterior, no qual nós falamos das relações de além-túmulo. Como eu disse, eu não leio todas as questões, então, na última live, nós fechamos o raciocínio sobre esse tópico. Algumas questões nós não trabalhamos, mas que não prejudicam o raciocínio para o entendimento do tópico. A mesma coisa, esse tópico que nós vamos comentar, estudar a partir de hoje, né? Que começa na questão 291 do Livro dos Espíritos, que vai trabalhar esse conjunto aqui das relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Aqui focando a ideia do espírito no sentido estrito da palavra, o espírito no mundo espiritual. E nas lives que nós analisamos as relações de além-túmulo, estávamos falando mais sobre as percepções, se um espírito conhece outro espírito, reconhece o espírito, como que se dá esse reconhecimento, por que meio, qual as energias que exalam esses espíritos. Então nós trabalhamos esse tipo de raciocínio. Aqui nesse outro tópico, relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, nós podemos dizer que é um certo detalhe desse tópico anterior, ou seja, uma análise um pouco mais do campo relacional entre os espíritos. Então está tudo dentro do capítulo, né? O capítulo é a vida espiritual. Então nós já abordamos diversos pontos, dos diversos prismas da vida espiritual. Abordamos a questão da reentrada no mundo espiritual, abordamos as questões que eu disse agora, me fugiu a palavra, das relações além-túmulo, né? Nós tratamos desse assunto, agora vamos tratar dessas questões de simpatia e antipatia. E aí vem a questão 291 do Livro dos Espíritos, que pergunta o seguinte: além da simpatia geral, resultante da semelhança dos espíritos, deixa eu ler novamente. Além da simpatia geral, resultante da semelhança, os espíritos se consagram recíprocas afeições particulares. Aqui a pergunta ela aborda um aspecto de simpatia geral. O que é a ideia de simpatia geral? É a cordialidade natural que todos têm, ou seja, as pessoas são cordiais umas com as outras sem que com isso tenham proximidades de sentimentos. Apenas a cordialidade, o respeito humano, vamos dizer assim. Da mesma forma, no plano espiritual, quando diz aqui a simpatia geral resultante da semelhança, são essas cordialidades recíprocas, né, entre os espíritos. E aí Kardec pergunta se além disso, além dessa cordialidade recíproca, haveria alguma afeição mais particular entre os espíritos. E os espíritos respondem, sim, como entre os homens, ou seja, entre os encarnados. Quando, porém, o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte, porque então esse laço já não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Aqui é interessante nós olharmos esse final da resposta.
as vicissitudes das paixões. Aqui os Espíritos estão dizendo que muitas vezes aqui no mundo encarnado, envoltos por essa atmosfera material, nós nos simpatizamos muitas vezes com as pessoas por apaixonamentos, por visuais muitas vezes, né? Apenas a ideia, a atração física dá um ar de simpatia. Aqui os Espíritos estão dizendo que no mundo espiritual é mais profundo, porque não há essas vicissitudes das paixões corporais. E faz com que, então, essa simpatia recíproca mais particular seja, por assim dizer, por total afinidade. Não é mais por aparência, não é mais por um estado, digamos, de uma circunstância qualquer. É algo que advém da afinidade profunda. É aquela afinidade, por assim dizer, mas bem próxima. E aqui eles dizem então, quando o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte, porque é um campo de sentimento. Nós já estudamos em outra live a questão do pensamento, a questão do campo que atrai, melhor dizendo, os espíritos. Que o pensamento é o veículo da manifestação dos espíritos. Vimos aqui na última live, que eles dizem assim como o ar é o condutor do som, o pensamento é o condutor do sentimento dos espíritos. Esse fluido universal é um elemento condutor. Então eles querem dizer que essa simpatia no mundo espiritual, ela é muito mais profunda do que aqui no mundo material, que ainda temos elementos, vicissitudes aqui, dizem os espíritos, da paixão, do apaixonamento, e não pura e simplesmente a afinidade. Há sim, entre os encarnados, aqueles que têm pura afinidade, recíproca e pura afinidade. Mas eles querem dizer que, enquanto encarnados, nós ainda temos alguns jogos de paixões que nos confundem. Quantas pessoas apaixonadíssimas confundem a paixão com o amor? Dizem eu amo, mas no fundo, ou na essência, melhor dizendo, é um apaixonamento. É aquele elemento passional mais forte. Apaixona-se pela feição, pela aparência da pessoa, apaixona-se pelo jeito de ser da outra pessoa, apaixona-se pela cordialidade da outra pessoa. Mas não necessariamente há uma afinidade de amor profundo entre essas pessoas. Muitas vezes dizem, não, porque a pessoa é muito alegre, muito bem-humorada. Me apaixonei pelo sorriso da pessoa, me apaixonei pelo olhar. Vejam, não é isso que os espíritos estão chamando de afinidade. Por isso que eles dizem que o laço que une os espíritos, quando não mais envoltos pela matéria, pela vida material, essa é mais forte, ou são mais fortes esses laços. Então, existem sim recíprocas afeições particulares entre os espíritos. Não quer dizer apaixonamentos, sim, entre os que não se desprenderam da energia material, levam consigo essas paixões materiais. Mas aqui eles estão falando, na regra, por assim dizer, geral, os espíritos que já não têm esses elementos de apaixonamentos. Aqui a Ciomara lembra as questões 907 e 908 do Livro dos Espíritos,
que tratam do apaixonamento, da paixão, por assim dizer, né? Então fica aqui a sugestão para lermos a questão 907, 908, que nós já trabalhamos em lives bem antigas, né? Há muito tempo, há muitos meses talvez, ok? Então é isso. Depois, na questão 292, os espíritos guardam ódio entre si? A pergunta anterior é a afeição, a simpatia. Agora a pergunta seguinte é se guardam ódio. Se guardam, então, ódio entre eles, os espíritos, no mundo espiritual. E eles respondem, só entre os espíritos impuros há o ódio. São eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Olha que interessante. Eu até adianto meu pedido de desculpas aqui, eu estou com uma certa dificuldade, com uma dor de cabeça aqui bem chata, tá me incomodando bastante aqui. Então me desculpe aqui, tem hora que eu dou uma respiradazinha aqui, tá? Me desculpem. Aqui então, nessa questão 292, a ideia da pergunta do ódio. Porque se os espíritos guardam simpatia, podem guardar antipatias. As simpatias nos espíritos superiores geram os laços de afinidades. Agora, o ódio é entre os espíritos impuros. Isso nos leva àquela escala espírita que já analisamos aqui em outras lives. A escala espírita que traça a categoria dos espíritos, a escala dos espíritos. E ali mostram os espíritos impuros, os malévolos que vão insuflar esses mesmos sentimentos que eles têm aos outros e aos que estamos aqui na Terra, assim, também. Isso vai ser reforçado na questão 295, nós veremos. Mas é interessante observar isso, esse ódio, que pode haver no mundo espiritual espíritos que guardam esse ódio. Espíritos cuja, então, o campo, por assim dizer, didaticamente vibratório, leva a regiões inferiores. Os leva a criar regiões inferiores. Não é que os leva a regiões, que nós já estudamos também aqui em outras lives, que não há lugares. Há a presença dos espíritos que criam uma zona inferior vibratória. E aí eles se vinculam, como diz a Xiomara aqui, se vinculam pelo ódio. E aqui eu faço uma ligeira observação sobre esse aspecto do ódio. O amor, ele une as pessoas. O amor, ele une as pessoas. O ódio, ele liga as pessoas. O amor une. O amor envolve, une, mas o ódio liga as pessoas. As pessoas que se odeiam não se desligam, ficam ligadas, ficam pensando uma na outra constantemente. Ficam vinculadas. O ódio, ele liga. O amor une. O ódio liga, cria um canal. Então, dizia Chico que o ódio é o amor ensandecido, dizia ele. É o amor que ensandeceu. Dizia ele que o amor seria o fogo que aquece as mamadeiras e o ódio, o fogo que queima, que destrói. Ou seja, são elementos quase que de uma mesma origem. Sim, origem no sentido do sentimento, não da característica. Então aqui
Na questão 291, fala-se de uma união dos espíritos pela simpatia. Na questão 292, fala-se da ligação entre os espíritos pelo ódio. Pelo ódio. Isso vai explicar o que a Lâmia colocou um pouco mais cedo aqui, quando ela usou, acho que foi ela mesma, colocou aqui a obsessão. A obsessão é um aspecto cujo canal é o ódio. E nós veremos a questão 295. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos até ela, a questão 295, porque nós vamos linká-la com essa questão 292. A questão 295 diz o seguinte: que sentimento experimentam, óbvio, os espíritos, após a morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo. Então, qual é a pergunta? Alguém que nós fizemos mal e ele desencarna. Olha a resposta. Se são bons, eles vos perdoam, conforme o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimentos e vos persigam, algumas vezes, até mesmo em outra existência. Deus pode permiti-lo como uma forma de castigo, ou seja, causa e efeito. Olha aqui, vejamos que sensatez de Kardec ao fazer essa pergunta. Aqui na questão 292, diz que há sim espíritos que guardam ódio entre si. Os imperfeitos, os impuros. Aqui na 295, Kardec ele já faz uma pergunta, eu diria, um pouco mais específica. Aqui nessa questão 295, Kardec vai perguntar a eles, aos espíritos, quando fazemos mal a uma pessoa aqui na Terra, fazemos mal, agimos mal, malévolos, e ela se desencarna, qual o sentimento que ela terá no mundo espiritual? E aí os espíritos dizem que se for uma pessoa boa, ou seja, se forem bons os espíritos que desencarnaram, eles perdoam e observam o grau de arrependimento. Agora, se são maus, perseguem aqueles que aqui causaram mal a eles, e essa perseguição pode ir além da própria encarnação. Pode ir até outras encarnações. Vejam a importância daquela frase de Jesus, quando ele dizia, reconciliai-vos com o vosso inimigo, enquanto estais a caminho com ele. Olha que interessante. Reconciliai-vos com o vosso inimigo, enquanto estais a caminho com ele. A Ciomara aqui lembra uma frase de Paulo, nas suas epístolas, nenhuma das suas epístolas, eu não me lembro aqui agora qual epístola que é essa, ele diz assim, irmãos, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ela traz a frase aqui, não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. É uma frase paulina, em que ele vai dizer isso. Irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Dizendo, em outras palavras, que resolvamos as nossas, aspas, pendengas. Mineiramente aqui falando, pendengas, enquanto estamos na possibilidade de resolvê-las. Não se põe o sol sobre a vossa ira, em outras palavras, tentemos resolver isso na jornada do dia, né? Não deixa o sol se pôr, ou seja, não deixa o dia acabar com você irado, é o que o apóstolo dizia. Então, é importante nós percebermos que esse sentimento, esse ódio gerado pelo mal que fazemos ao outro, se esse outro é mal também, cria-se uma ligação obsessiva. Um processo obsessivo que pode transcender encarnações.
Pode um espírito perseguir outro durante a encarnação na qual está ali o perseguido e no mundo espiritual o perseguidor, ou até mesmo encontrá-lo em outras encarnações. Isso aqui vem ao encontro de uma das questões que nós estudamos aqui, de como que se reconhece um espírito, uma vez que ele pode ter mudado a sua feição. E eles dizem pela energia, pela energia, pela energia. Então um espírito localiza outro em outra encarnação pela energia que ele exala. Não estudamos aqui na live passada que os espíritos se aproximam pelas sintonias, pelas afinidades. O Fábio Davidson está lembrando aqui, a frase do apóstolo Paulo está no versículo 26 do capítulo 4 da sua carta aos Efésios. Muito bom, muito obrigado, Fábio. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Muito bom, aqui é bom que a gente está estudando em grupo, né? Um vai ajudando o outro. Muito obrigado, Fábio. Então, é importante nós percebermos isso. Até entre nós, os encarnados. Pessoas com palavras doces, né? Todas sorridentes, mas a energia que ela exala não bate com aquela feição facial. A gente sente, a gente percebe, eu não sei, essa pessoa tem alguma coisa, porque isso é exalado. É o que eu disse na live passada, e que André Luiz diz, né, ou nos fala, hálito mental, lá no livro dos Domínios da Mediunidade, hálito mental. O hálito mental, a energia que nós exalamos. Então, se a pessoa, o espírito guarda ódio, ele vai perseguir. E aí vem um ponto: sintonia. Sintonia. Que André Luiz chama no livro Mecanismos da Mediunidade de ressonância vibratória. Ressonância vibratória. Se então encontra uma atmosfera ressonante, juntam-se, mineiramente falando, a fome com a vontade de comer. Se o ódio encontra o odiado, que também tem ódio, que também guarda esses ressentimentos com outros, com a vida, a ressonância acontece. E havendo a ressonância vibratória, campo obsessivo pode ser mais convidativo. Pode ser mais convidativo. Aqui, então, diz a Lâmia, a importância de orar e vigiar e fazer a renovação interior. Importantíssimo. Até na ordem trazida por Jesus, na fala de Jesus, no Evangelho, ele diz vigiai e orai. Ele até inverte um pouco, né? O evangelista diz vigiai e orai. Como quer dizer, orar sim, mas é bom ter a vigilância. Porque se nós olharmos lá na lei de adoração, a partir da questão 658 do Livro dos Espíritos, nós veremos lá uma pergunta dizendo que se a prece torna a pessoa melhor. Os Espíritos dizem que sim, que aquele que ora com fervor atrai para si a influência dos bons Espíritos e tende a se melhorar. E aí eles perguntam, mas como que então há pessoas que, embora orem muito, não deixam de ser presunçosas, prepotentes, etc. E aí os Espíritos respondem que o que importa não é orar muito, é orar bem. Não é orar muito, é orar bem. Então, quando coloca-se aqui a vigilância primeiro, vigiar e orar, é no sentido de o orar no sentido só orar por orar, né? Orar muito, não orar bem, ou seja, sem o sentimento, né? Que os Espíritos chamam a prece agradável a Deus, é a prece ditada pelo coração. A vigilância é preciso surgir primeiro. Então, nós temos que estar sempre observando. Aqui alguém perguntou se esses ódios podem afetar mais pessoas. Pessoas que guardam ressonância. Pessoas que guardam ressonância. É esse aspecto
da ressonância vibratória que André Luiz nos coloca. Há um sentimento, há uma certa afinidade de sentimentos, de personalidade. É um campo mais fértil para o processo obsessivo. Então percebamos essas duas questões, 292 e 295, e nós veremos que melhor desenvolver os sentimentos de simpatia por todos. Guardar o ódio, promover o ódio, cria ressonâncias deletérias que nos afetam negativamente. A questão 293, também ela vai entrar nesse bojo. Pergunta Kardec na questão 293. 2 seres que foram inimigos na Terra guardam ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Pelo que nós já estudamos, a ideia que vem à mente para uma resposta seria sim, mas os espíritos dão-nos uma resposta muito interessante. Eles decompõem as respostas em 3 segmentos. Vejamos novamente a pergunta. 2 seres que foram inimigos na Terra guardam ressentimento um com o outro no mundo dos espíritos? Aí diz, não. Como não? Não guardam ressentimentos. Acabou de dizer que há espíritos aqui que se odeiam. Vejam a resposta. Não. Compreenderão que seu ódio era estúpido e que o motivo era pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se tenham purificado. Então ele reforça a 292. Se foi unicamente um interesse material que gerou o ódio, se foi unicamente o interesse material que os separou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializado que sejam. Não havendo antipatia entre eles e tendo deixado de existir a causa das desavenças, podem rever-se com prazer. Então aqui os espíritos respondem dando três elementos. Não guardam esse ódio os espíritos que desentenderam por aqui, mas não são maus, não são malévolos, não são. Agora, os que são imperfeitos, os impuros, eles desenvolvem essa animosidade e aguardam. E aí, no terceiro ponto da resposta, os espíritos vão dizer que quando a causa da desavença aqui na vida material é material, no mundo espiritual, por menos evoluído que sejam, eles perceberão que não tinha sentido. Era uma puerilidade, uma infantilidade. Então diz aqui, cessada a causa, quando deixa da causa de existir, as desavenças também cessam. Quando percebem isso, não precisam ser muito evoluídos, eles até dizem aqui, por pouco desmaterializado que estejam, desculpe-me. Então, os imperfeitos, o que guardou aqui o ódio, a animosidade, e foi por um aspecto de essa antipatia sem causa material, eles a mantêm. Mas aqueles que percebem que o motivo era uma discussão de uma divisão de cerca, de uma disputa de cerca, quando desencarnam falam, que é isso? Os bens ficaram lá, nós estamos aqui. E mudam, percebem melhor. E aqui eu vi 2 perguntas semelhantes, uma que a Creuza está fazendo, outra eu não vi quem fez, mas talvez tenha sido, mas é muito semelhante. Se pode um espírito mau interferir na atitude de alguém? Pode. Se esse alguém tem ressonância. É esse o ponto que eu disse antes. Nós não somos marionetes, Nós temos que ter um ponto de ligação com aquele que vai nos fazer mal. Vamos lá na questão 467 do Livro dos Espíritos aqui, para a gente responder essa questão com mais propriedade, ou seja, os espíritos respondendo.
A questão 459, já falei isso aqui diversas vezes. A questão 459 diz: influenciam os espíritos em nossos atos e pensamentos? E eles respondem: bem mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem, ou vos fazem agir, depende da tradução. Então, numa lida rápida na questão 459, nós vamos dizer, Creuza, a essa pergunta sua: sim, pode interferir. Mas se nós olharmos com mais atenção a questão 467, nós veremos que não é bem assim. Não é algo simplesmente acontecendo. Vejamos, pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Vejamos a questão 459. Influencia os espíritos em nossos atos e pensamentos? Bem mais do que imaginais. São de ordinário, são eles que vos façam agir. Aí vem aqui a outra questão. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Vejam a resposta. Sim. Então, se pode se libertar da influência, quer dizer que não necessariamente eles mudam nossa conduta. É que nós temos uma certa afinidade, vejam. Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então significa que nós seremos influenciados malevolamente porque os nossos pensamentos não são lá muito bons. As nossas tendências não são lá muito boas. Um processo obsessivo, ele vai ter mais campo fértil com uma mente, com um pensamento que atraia a influência. Perceberam? Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam pelos seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Então, se eu tenho desejos nada agradáveis, nada confessáveis, eu estou me ligando com espíritos e estou abrindo campo para que eles me influenciem, nesse sentido. Se nós olharmos a questão 851, questão 861, salvo engano, a 51 e 61, nós vamos ver situação semelhante. Deixa eu chegar aqui na questão 851 e 861. Vejamos a questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, de acordo com o sentido atribuído a esse vocábulo? Em outras palavras, os acontecimentos são todos predeterminados? Nesse caso, onde vem o livre-arbítrio? Então ele diz, a fatalidade só existe pela escolha que o espírito faz ao encarnar, sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, sabe que atrai para si uma espécie de destino. E ele diz assim: refiro-me às provas, é isso que nos interessa, refiro-me às provas físicas, porque no tocante às provas morais, às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem ou ao mal, é sempre o senhor de ceder ou resistir. Vejam, ceder ou resistir às influências. A 861 nos fala, traz a mesma situação, que ninguém é predestinado ao crime e que todo e qualquer ato de cunho moral resulta sempre da vontade do livre-arbítrio. Então, ninguém está determinado a fazer o mal. Faz o mal por autodeterminação. Então, se a pessoa muda de conduta, é porque há uma certa semelhança entre o influenciador e o influenciado. Uma certa semelhança no aspecto de tendências. Por isso eu sempre faço questão de trazer a questão 400, faço a questão de sempre me referir à pergunta 467. Do Livro dos Espíritos. Porque essa pergunta, ela é a chave para entender os processos obsessivos. Ela é a chave. E a minha pergunta tem a ver com a 122B, sim, com a 122A, B, com a 122 no geral. Tem a ver, sim.
O Fábio diz, sou eu então que atraio? O Fábio pergunta aqui, sou eu que atraio os obsessores? Em tese, sim. Não é que eu atraio, é que eu tenho campos de semelhança e sou uma fonte para isso. Eu até disse isso aqui outras vezes, né? Nós temos um ditado aqui brasileiro, popular, né? Que diz assim, as mães gostam de dizer isso para os filhos, dize-me com quem tu andas e dir-te-ei quem és tu. Eu gosto de inverter um pouco esse ditado e dizer o seguinte, dize-me quem és tu e dir-te-ei com quem tu andas. Porque nós atraímos as companhias espirituais. Eles querem nos influenciar, querem nos obsediar, e nós abrimos espaço. A Sara diz aqui, como um rádio, sim, como uma onda de rádio. As ondas de rádio estão todas por aqui e eu me sintonizo com aquela que eu ajustar lá no dial, né, do rádio. É mais ou menos assim. Então é preciso que nós percebamos esse aspecto aqui, né, de abrir esses espaços. Olha, desculpe-me eu não ler todas as questões, é porque elas vão passando aqui, aí quando eu leio aqui, a hora que eu olho, já passou, eu pego uma outra aqui, tá? Então passa muito rápido. E aqui no Facebook, então, não é rápido, é rapidíssimo, né? Fica uma pergunta, que uma linha só e já some, né? Já sobe aqui. Então, como eu não consigo ficar voltando, né? Então não consigo assim, fica difícil eu ficar voltando, porque aí eu tenho que ficar parando. Aí passam as questões, não é má vontade não, tá? Porque são muitas questões, muitas perguntas que fazem aqui e eu acabo não conseguindo lê-las na quantidade que vocês talvez gostariam, tá? Ok? Então percebemos nesse conjunto de perguntas esse aspecto. Aí nós vamos para uma outra pergunta, a questão 297. A afeição mútua que dois seres se consagram na Terra continua a existir sempre no mundo dos espíritos? Aqui já é a pergunta 292, falam do ódio, né? Aqui fala da afeição. Se essa afeição continua no mundo dos espíritos? Eles respondem, sim, sem dúvida, se baseada na verdadeira simpatia. Aquilo que nós já dissemos antes, muitas vezes não é uma simpatia. Não é uma simpatia, é só uma atração. Algo atraiu os dois ali, como já comentamos antes. Por isso os espíritos fazem essa observação. A afeição continua, mas eles dizem, se baseada na verdadeira simpatia. Entretanto, se as causas de ordem física tiveram maior participação do que a simpatia, a afeição cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que na Terra, porque não se acham subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Aí a Dionísia pergunta aqui, seria a alma gêmea, professor? Vou chegar aí agora. Até o professor aqui é dispensável, porque eu não sou professor aqui, não. Aqui todos nós somos estudantes, tá? Dionísia, vocês aqui somos todos estudantes. Então vejamos, os espíritos foram muito tranquilos aqui. Muito, mas eu achei super legal essa resposta deles. Se as causas de ordem física tiveram maior participação do que a simpatia, a afeição cessa com as causas. Então, os espíritos simpáticos, verdadeiramente simpatia, permanecem no mundo espiritual. Mas aquela simpatia que nada mais é do que a força de atração por interesses apaixonados, pode não seguir. Ou, aliás, não segue. E aqui na questão 298 e 299, Kardec vai trabalhar a ideia das almas afins. E vai, de certa forma, mostrar que o termo, a expressão alma gêmea, não seria bem aplicado.
esse termo, segundo Kardec, segundo os espíritos, aliás, porque eles vão explicar agora bem esse aspecto. A questão 298. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem. E cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a que fatalmente se unirá um dia? Olha essa pergunta, gente. Essa pergunta aqui é tranquila. Ele está perguntando se quando os espíritos são criados, um é criado para unir-se predestinadamente a outro, já predeterminadamente. E se há uma metade esperando por um lado aí? É isso que ele está perguntando. Ou seja, na linguagem de Fábio Júnior, as metades das laranjas, né? Duas metades da laranja, né? Kardec está perguntando mais ou menos isso. Se tem uma laranja que foi partida ao meio e tem uma metade e outra metade espalhadas por aí. Vejam o que os espíritos respondem. Não. Olhem só. Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. Em outras palavras, nenhuma alma foi criada para se unir a outra determinada. Não foi, criou essa alma para se unir com essa, desde a origem. Eles podem andar para qualquer lado, mineiramente falando, mas um dia vocês vão se unir. Kardec está dizendo, os espíritos estão dizendo, não. Não existe. Então voltemos à pergunta. Isso aqui eu vou repetir com pedido de desculpas àquelas pessoas que falam que eu repito muito, mas eu vou repetir. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem alguma parte do universo, a sua metade, e que fatalmente se unirá um dia? Aí vem a resposta, não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos seres humanos, da discórdia resulta completa, da concórdia, resulta a completa felicidade. E já vamos ler a 299, porque elas se cruzam. Se fecham. Em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Eles respondem aqui, a expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade do outro, separado deste estaria incompleto. E aqui nós vamos lá na questão 115. Vou até anotar aqui, ó, questão 115, anotar nas duas questões, questão 115. O que está na questão 115? Que os espíritos foram criados simples e ignorantes. O que é simples? Uno. Nós já estudamos isso. O que é simples? É aquilo que não é composto. Elemento simples, elemento composto. O que é um elemento composto? Aquele que é composto por diversos outros elementos e forma um terceiro. O elemento simples, ele não tem composição, ele é uno. Então o espírito é simples, ele é uno, ele não é metade. Ele não vai se compor, ele já está, ele é simples e ignorante. Esse é que é o sentido da palavra simples, que está lá na questão 115. Perceberam? Porque muitas pessoas falam assim, eu não consigo entender, por que é simples e ignorante? Ignorante eu entendi, mas e o simples? É um elemento não composto, ou seja, o espírito não é composto de partes autônomas que formam um todo, ele é uno. Ele é indivisível. Por isso ele é simples. Isso a gente aprende na física. Elemento simples, elemento composto, na química, aliás. Elemento simples, elemento composto. Então, o espírito é simples. Ele é indivisível. E é o que os espíritos respondem aqui. A expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado desse, ele seria incompleto. E o espírito é completo em si mesmo. Perceberam? Então, quando usamos a expressão alma gêmea, metades eterna, minha metade da laranja, são linguagens poéticas. Essa é a linguagem
poética. É para dizer que amamos demais um ao outro, que nos identificamos muito, mas não somos metades uns dos outros. Tá certo? A Xiomara nos lembra aqui, a introdução que Kardec nos traz aqui, ela fala aqui na introdução, se não me engano, a introdução número 2, deixa eu olhar aqui, que ele vai falar o sentido que ele vai dar à palavra alma. E aí, nesse sentido, ele vai dizer, exatamente, a introdução número 2, ele vai dizer que a alma é una, indivisível. Então, lógico, a gente pode usar essa expressão poeticamente, podemos, como uma figura de estilo, né, romântica, sim, mas não de forma estrito sensu. Estrito sensu, não. Não há essas metades eternas. Afinidade, sim. Almas que se afinizam muito, que se amam, o amor transcendente, o amor ágape. Sim, existem. Muitas. Mas não são, como disse alguém aqui da Cássia está dizendo, não são tampo e panela, né? Não são assim, nesse sentido de complementariedade física, melhor dizendo, individualizada do indivíduo espiritual. Mas como sentimentos, afinidades, poeticamente falando, aí nós dizemos as metades, né? Essa letra, essa música aí do Fábio Júnior é uma poesia, né? É uma forma poética, né? Duas metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, né? Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Eu sei a letra, que minha esposa aqui é doida com o Fábio Júnior, né? Assim, é fã incondicional, desde que eu a conheci, né? É fã incondicional. Acho que eu perco para ele. Então eu acabo gravando as letras quase todas aqui. E aí é poética essa linguagem que ele canta, né? Bem poética. Bem poética, mas não é o aspecto da realidade. A Lâmina está rindo aqui, mas é verdade. Eu quando comecei a namorar com a minha esposa, isso há 30 e de casados são 35, nós namoramos 4 anos, há 39 anos, nós tínhamos uns 4 aninhos de idade. Há 39 anos ela já dizia assim para mim, eu sou fã do Fábio Júnior. Primeiro ele, depois você. E eu acho que continua assim até hoje. Primeiro ele, depois eu. Então, aí eu acabo tendo que gostar dele, já que eu gosto dela, né? Então eu tenho que gostar dele, né? Porque já que a gente não pode ir contra o inimigo, unamo-nos a ele, né? Se nós não podemos ir contra o inimigo, unamo-nos a ele. Não é inimigo, mas é só para brincadeirazinha, né? Tirar um pouquinho a dor de cabeça aqui. Então vamos entender bem isso. A simpatia existe. A afinidade existe. Profunda, grande, belíssima, mas não é o aspecto de duas metades. Né? Não é no sentido de se complementam no sentimento, né? E não no aspecto de uma precisa da outra para formar uma só. Não. Ninguém é metade, né? Cada um é um em si, é um ser em si mesmo. Então é isso que nós temos, né? Aí na questão 301 vai dar uma clareada mais uma vez nesse assunto. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou essa simpatia resulta da perfeita identidade? Aí vem a resposta. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então são 3 questões que vão mostrar bem esse sentido. Então, se quisermos usar a expressão alma gêmea, que a usemos com fins poéticos, não com fins específicos estritos, porque não há esse aspecto, os espíritos não comungam dessa ideia, os benfeitores espirituais que responderam a Kardec não comungam dessa ideia.
Estou vendo que tem mais fã aqui do Fábio Júnior. Bom, já estamos atingindo os nossos 60 minutos, na verdade 55, mas bom, acho que temos mais. As outras questões aqui, a 302, 303, 303A, são os desdobramentos, né, da questão 300, da 298, 299 e 301. Né? Aí depois é só a gente vocês darem uma lida, né, e aí vão perceber esses aspectos. E aí na próxima live, domingo, né, às 10 horas, nós começaremos o tópico lembrança da existência corporal, ok? Lembrança da existência corporal. Na próxima live, domingo, às 10 horas. Depois, no domingo, a gente conversa se a gente mantém o horário das 10. Teve pessoas que me mandaram mensagens falando, vamos passar para as 9 horas, aqui você fez às 15 para 9, ficou horário bom, vamos passar para as 9. No domingo a gente conversa com a turma do domingo, né? Que tem uma turma que vai só aos domingos, então vamos combinar lá na turma do domingo, né? Mas domingo que vem, às 10 horas, nós seguiremos com a live e começaremos aqui na questão 304, né? Existência corporal, ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Desculpem-me, hoje sinceramente foi um pouco arrastado aqui, que a cabeça está assim explodindo, tá, de dor. Mas desculpe porque não foi lá assim tão dinâmico, né? Me desculpem. E no próximo domingo então a gente retorna. Boa noite para todo mundo, um bom descanso, né? Bons sonhos, né? E que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe as nossas famílias, e como eu sempre agradeço, e as mensagens aqui de incentivo, né, que também me deram, as mensagens também rogando bênçãos para mim, que eu vi aqui, né, muito obrigado, Deus lhes pague por isso, Deus lhes pague mesmo, tá? E quando forem orar aí, se tiver um espaçozinho, me coloquem aí na prece de vocês, por favor, ok? Deus abençoe, até domingo que vem, às 10 horas, se Deus quiser. Fiquem com Deus.